Bom dia, meus queridos alunos. É com muita alegria que nós iniciamos a nossa aula de hoje, que será referente à disciplina de arte. Portanto, já estejam com o livro didático, lápis e borracha em mãos para o acompanhamento da nossa aula de hoje. Já observem também aí na telinha o compartilhamento dos slides. Vejam também agora a nossa agenda do dia. Para a sala, livro, páginas 28, 29 e 30. E para casa, página 31. Vamos lá, crianças. Já estejam com o livro didático aberto na página 28. Vamos lá, a partir da página 28. Acompanhem a leitura, fiquem atentos, participem, bastante atenção, ok? Vamos lá. Ruamo nós. Money Times significa muitas vezes. É uma instalação criada em 1999 pelo artista espanhol Ruamo Nós. Nela, dezenas de esculturas humanas vestidas da mesma maneira e com características semelhantes são expostas juntas, formando grupos que parecem interagir, conversando e rindo. É comum que instalações artísticas sejam formadas por conjuntos de objetos organizados em um mesmo espaço, como na obra de Ruamo Nós. Observe as imagens desta página e conheça melhor o trabalho desse artista. Vejam bem as imagens, crianças. É exatamente o que foi mencionado no primeiro parágrafo que nós acabamos de ler. Essas imagens, elas retratam bem essas esculturas que estão representadas na forma humana. Todas essas esculturas estão vestidas da mesma maneira, com características semelhantes, inclusive a cor da roupa é a mesma. São expostos em grupos onde nós percebemos facilmente, é como que eles estivessem interagindo, conversando, sorrindo. Então, é perceptível com uma espécie de movimento entre as esculturas, dá realmente essa impressão de movimento entre as esculturas. Vamos conhecer um pouco sobre a biografia de Ruamo Nós. Meus queridos alunos, essa parte da biografia não consta no livro de vocês. Eu realmente acrescentei essa informação para ampliar o conhecimento de vocês sobre esse escultor. Então, vamos lá. Ele foi um escultor espanhol que trabalhava principalmente com massinha de modelar, papel machê, resina e bronze. Ele também se interessava por artes com problemas auditivos e criou composições para rádio. Juan se autodescrevia como contador de histórias. Em 2000, ele foi reconhecido no Prêmio Nacional de Artes Plásticas de Espanha e faleceu pouco tempo depois, em 2001. Crianças, vocês podem perguntar assim: professor André, mas o que significa problemas auditivos, arte auditiva? Vamos lá. A arte auditiva, ela usa o som para produzir exatamente a arte. Ou seja, arte audiovisual, por exemplo, usa tanto o som como imagem para produzir arte. Continuando, observem novamente as imagens das esculturas, da exposição dessas esculturas, detalhes dessa instalação com o nome muitas vezes. Então, eu acredito que seja por isso que ele nomeou essa instalação, essa obra de muitas vezes, porque realmente são esculturas repetitivas, com as mesmas características, com as mesmas semelhanças, com roupas da mesma cor, do mesmo modelo. Então, realmente, é bem específico esse nome mesmo.
bem específico para a obra, que é bem repetitivo. Vamos para algumas perguntinhas. Vamos lá. Você percebe algo de diferente nas esculturas? Que tamanho imagina que elas têm? Bom, crianças, realmente, eu, pelo menos, eu não percebo muita diferença. E eu tenho certeza que vocês também não perceberam diferenças. Muito pelo contrário, nós percebemos semelhanças, que foi exatamente mencionado anteriormente. As esculturas, elas são vestidas da mesma maneira e com características semelhantes, são expostas juntas, formando grupos que parecem interagir, conversando e rindo. Que tamanho imagina que elas têm? Como as esculturas parecem se relacionar na instalação? Então, elas parecem ter o tamanho, a estatura menor que um adulto. E o público, como se relaciona com a obra? Então, conforme a imagem do livro, percebe-se que é possível caminhar, percebemos que o público consegue caminhar entre as figuras e apreciar com riqueza de detalhes a obra. Agora vamos para história da escultura. Esculturas, crianças, são obras de artes tridimensionais, ou seja, que tem 3 dimensões. O nome já está dizendo, né? Tridimensional. Tem de 3 dimensionais. Então, possui 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Por exemplo, crianças, ó, eu estou aqui com uma caixinha aqui que eu tenho de presente, eu ganhei. Então, essa caixinha é um exemplo de uma figura tridimensional, porque ela possui altura, de baixo para cima, ela possui largura, da esquerda aqui para a direita, e ela possui profundidade, essa parte interna aqui. Ela possui profundidade, então, ela possui altura, largura e profundidade. Então, exatamente o que essas esculturas possuem. Elas possuem largura, altura e profundidade. Então, a humanidade, ela produz esculturas desde a pré-história. Quando observamos as esculturas criadas ao longo da história, nós podemos conhecer um pouco dos costumes do período e da cultura de cada povo. Observe a seguir exemplos de esculturas de diferentes tipos, épocas e lugares. Então, é bem diferente. Cada cidade, cada estado, cada país tem a sua cultura diferenciada, na forma de se vestir, de falar, na forma de algumas situações de alimentos também, a parte de alimentação também é diferente. Então, determinados locais, diferentes locais, possuem suas diferentes culturas. Então, observem, crianças, as imagens abaixo. Vamos lá, observem aí. A primeira imagem do lado esquerdo, nós temos aí a denominação Caríatides, a segunda imagem, Moiás, a terceira imagem, 12 profetas, e a última imagem, vicissitudes. Observem aí essa linha do tempo abaixo. Pré-história. Surgem as primeiras esculturas da humanidade. Nesse momento da pré-história, foi nesse tempo que surgiram as primeiras esculturas da nossa história, da história da nossa humanidade. Então, no século V a.C., observem aí que foi criado esse templo em Atenas, na Grécia, e foi erguida essa escultura aí chamada Cariátides, colunas de sustentação esculpidas na forma de figuras femininas.
Depois, entre os séculos 13 e 16, observem aí, nós temos agora a construção dos Moiás, da ilha de Páscoa, no Chile, o povo Rapanui. Entre os séculos 18 e 19, temos aí as esculturas dos 12 profetas. E no século 21, temos a escultura de uma escultura subaquática, na verdade, como a vicissitudes. Foi o nome que foi dado para essa escultura subaquática. Continuando, trouxe para vocês mais informações sobre essas esculturas. Vamos lá. Uma cariátide são figuras femininas esculpidas, servindo como suporte de arquitetura, tomando o lugar de uma coluna ou um pilar de sustentação, com um entablamento na cabeça. Cariátides, em grego, significa literalmente moças de Cariai, uma cidade do Peloponeso. Os moiais são pedras gigantes que foram erguidas na ilha de Páscoa, Chile, há centenas de anos atrás. Os 12 profetas é um conjunto de esculturas em pedra-sabão, feitas entre 1794 a 1804 pelo artista Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, localizadas no adro do Santuário do Bom Jesus e Matozinhos, no município de Congonhas. E vicissitude é uma sequência de transformações ou mudanças. Normalmente, o termo é usado no plural, como em vicissitudes da vida, que representa os acasos que acontecem cotidianamente, os altos e baixos da vida. Vamos para a parte agora do corpo dançante, sincronia. Vamos aprender, crianças, quem ainda não sabe, vamos aprender o que significa sincronia. A dança é uma atividade que traz muitos benefícios, especialmente quando realizada em grupo. Isso talvez explique por que as danças em grupos são praticadas pela humanidade em diferentes situações, desde os tempos mais antigos. Quando dançamos com outras pessoas, podemos criar uma conexão com elas. Ao executarmos movimentos no mesmo ritmo, por exemplo, entramos em sincronia. Uma dança sincronizada pode transmitir uma sensação de harmonia e contagiar os espectadores. Então, sincronia é exatamente esse movimento, é o mesmo movimento que se dá ao mesmo tempo, como uma dança. Os dançarinos, eles fazem o mesmo movimento ao mesmo tempo. Então, esse mesmo movimento de todos os dançarinos em uma dança, ao mesmo tempo, se chama sincronia, ok? Então, observe nesta página duas cenas do espetáculo Insti-Habilidade, do grupo Primeiro Ato. Em muitos momentos, os bailarinos dançam em sincronia. Repetindo, sincronia é a mesma ação que eles realizam ao mesmo tempo. Vamos agora, eu vou passar aqui um videozinho para vocês sobre o sincronismo, que são movimentos combinados que ocorrem ao mesmo tempo. Então, esperem só mais um pouquinho, porque sempre demora a abrir, crianças, mas vai abrir e vocês vão ver esse sincronismo lindo dessa dança. Observem bem, que interessante. Dança sincronizada, Índia, diretamente da Índia na Tailândia. Índia, Tailândia. Vai começar.
Ótimo, muito bom. Gostaram, crianças? Muito interessante. Vocês observaram a sincronia da dança? Os mesmos movimentos das dançarinas ao mesmo tempo? Muito interessante. Agora nós vamos visualizar outro vídeo que também representa um sincronismo. Sincronismo na formatura da AMAN de 2015. O que significa a AMAN? Para quem não sabe, é a Academia Militar das Agulhas Negras. A AMAN é uma escola de ensino superior do Exército Brasileiro, situada na cidade fluminense de Resende, no Rio de Janeiro. Então, vamos visualizar agora o sincronismo dessa formatura da AMAN de 2015, que é bem próximo à nossa realidade do nosso Colégio Cívico Militar de Fortaleza. Então, observem aí que linda essa formatura. Neste momento, o comandante da AMAN solicitará permissão para encerrar a cerimônia. Está encerrada a cerimônia de declaração de aspirantes. O comandante da AMAN agradece a presença absoluta dos convidados. Os aspirantes serão convocados para o portão monumental, onde será realizada a cerimônia simbólica de saída da Academia Militar das Agulhas Negras. Convidamos todos os presentes a assistir ao evento. Aspirantes da Turma General de Caloura, do Ordinário. Então, crianças, deu para vocês perceberem, então, todo o sincronismo da formatura aí da AMAN, eles realizaram aí
o mesmo movimento ao mesmo tempo. Muito lindo, até me emocionei aqui, muito lindo de ver. Vamos ver agora, crianças, um pouquinho de uma dança inclusiva, certo? Para quem não conhece, existe dança inclusiva, inclusive esse vídeo, ele está apresentando a dança com um cadeirante, que existem alguns momentos que eles realizam movimentos em sincronia. Então, observem o vídeo. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor Então, crianças, até o final do vídeo, depois vocês assistem até o final, está aí o link para que vocês possam assistir até o fim, com mais calma, outras vezes, inclusive os outros vídeos também, constam também os links dos outros vídeos. Mas percebam a sincronia dos movimentos nas danças, na primeira dança, na formatura da AMAN, nessa última dança inclusiva com esse cadeirante. Observem os movimentos bem sincronizados. Os movimentos
sendo realizados de forma igual ao mesmo tempo. Muito interessante. Então, vamos agora para a explicação da atividade de casa, que vai ser na página 31. Antes de iniciar, de fato, a explicação da atividade, quero explicar para vocês o seguinte, esse conhecimento, ele não está no livro, eu trouxe realmente para ampliar o entendimento de vocês. Então, na verdade, não que esse conhecimento não esteja no livro, porque na atividade de casa vai ser solicitado, mas essa parte, esse slide em específico, não consta no livro de vocês. Eu acrescentei para que vocês tenham um melhor entendimento, para que vocês tenham uma melhor compreensão do assunto. Então, observem aí, crianças, vocês sabem muito bem que essas imagens são de formas geométricas. A primeira, o triângulo, a segunda, o quadrado, e a terceira, o retângulo. Então, vocês percebam aí que, por exemplo, o triângulo está com os pontinhos bem no meio dele, bem no meio do triângulo. E quando a gente divide, por exemplo, o triângulo ao meio, nós formamos aí duas partes iguais, exatamente iguais. Então, simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio, dividido ao meio, são iguais, são exatamente iguais. Então, pode ser qualquer elemento, mas aqui no slide eu estou apresentando para vocês na forma de formas, figuras geométricas. Então, simetria é isso, é quando nós temos duas partes de um elemento dividido no meio e essas duas partes são iguais. Por exemplo, eu tenho aqui essa laranja, certo? Essa laranja. Quando eu divido ela ao meio, eu dividi a laranja ao meio. Ela ficou com duas partes iguais, duas metades, né? Duas metades iguais, exatamente iguais, mesma forma, mesmo tamanho. Então, elas são simétricas. Existiu aqui uma simetria. E simetria é exatamente isso. As duas partes do elemento dividido ao meio são iguais. Então, nós temos aqui uma simetria. Outro exemplo, por exemplo, eu tenho uma folha aqui de ofício, certo? E eu quero dividi-la ao meio. Então, eu faço uma linha, eu divido ela ao meio, assim, bem direitinho, faço uma linha, marco aqui, quando eu marcar, eu vou fazer essa linha, e eu vou dividir ao meio, certo? Vou dividir ao meio. Então, houve uma simetria aqui. Essas duas partes, elas são exatamente iguais, ó. Mesma forma, mesmo tamanho. Entenderam, crianças, o que significa simetria? Agora sim, vamos para a explicação da atividade de casa na página 31. Equilíbrio e simetria. A harmonia é importante para os grupos, pois ajuda a construir e a manter o equilíbrio entre seus membros, nas criações de artes visuais. A noção de equilíbrio também é aplicada em uma composição visual. Há várias maneiras de causar a sensação de equilíbrio, sendo uma delas a simetria. Para entender o que é simetria em uma imagem, é preciso imaginar uma linha que acorda exatamente no meio. Como eu expliquei aqui para vocês, ó. Da laranja, o exemplo da laranja, o exemplo das figuras geométricas, o exemplo aqui da folha de ofício. Então, basta verificar se tudo que existe de um dos lados do eixo se repete do outro lado. Ou seja, se as formas, posições e dimensões estão compostas de maneira espelhada. Agora, crie uma composição visual simétrica nesta página. Corte figuras geométricas simples em pedaços de papel colorido. Depois, cole essas figuras no espaço ao lado.
no espaço ao lado. Observe o eixo de simetria indicado para que a composição elaborada fique simétrica. Observem, crianças, existe aí uma imagem do lado direito e tem aí uns pontilhadozinhos bem ao meio, exatamente apresentando um eixo de simetria. O que você vai fazer? Você vai utilizar papel colorido. Ah, professora André, não tem o papel colorido. Não tem problema, crianças, vocês podem colorir, vocês podem pegar uma folha de ofício e vocês podem desenhar um triângulo e pintar. Você pode colorir, certo? E você vai recortar e vai fazer essa simetria ao meio. Você pode pegar e desenhar um quadrado e fazer e cortá-lo ao meio e depois você vai colar nesse espaço ao lado, formando a simetria, ou seja, um lado, as duas partes iguais, você vai estar sendo uma parte de um lado e a outra parte do outro lado, certo? Então, você vai precisar de papel, tesoura e cola branca bastante. Então, para você, não é obrigado ter o papel colorido. Se tiver papel colorido, ótimo. Se não tiver, você pode desenhar, você pode utilizar uma folha de ofício branca, desenhar e colorir na cor que você quiser. Você pode utilizar, você pode fazer desenhos de figuras métricas, desenhos de outras imagens, mas contanto que tenha a simetria, ok, crianças? Então, encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Vamos agora para a despedida. Encerramos por aqui, crianças. Sempre é muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela atenção, pela companhia de todos vocês. Um grande beijo, grande beijo, grande beijo. E até a próxima